Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre tipos de frações. As frações, elas podem ser próprias, frações impróprias e frações aparentes. Eu vou passar para vocês agora as definições sobre essas frações e depois vocês irão realizar as atividades no livro e no caderno, tá bom? Então vamos lá. Frações próprias são aquelas que representam números menores do que 1. Elas têm o numerador menor do que o denominador. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. 2/3, 4/8, 2/6. Por que elas são próprias? Observem aqui, ó. O numerador é menor do que o denominador. Então, toda vez que aparecer para vocês uma fração assim, que esse número aqui, o numerador, seja menor do que o denominador, vocês vão classificá-las como frações próprias. É só vocês observarem os números. Se esse for menor e esse maior, ela é própria, é uma fração própria. Já as frações impróprias são aquelas que representam números maiores do que 1. Elas têm o numerador maior do que o denominador. Então, eu trouxe aqui os exemplos, ó, 6/4 e 7/3. Observem que é o inverso dessa daqui. O numerador, ele é maior que o denominador. 6 é maior do que 4. Então, toda vez que aparecer uma fração assim, que o numerador seja maior que o denominador, vocês vão classificá-la como fração imprópria. Já as frações aparentes são aquelas que representam números naturais. Nessas frações, o numerador é igual ou múltiplo do denominador. Observem aqui, ó, 3/3, 6/3, 9/3. Eles podem ser iguais, aí essa fração é classificada como aparente, ou eles podem ser múltiplos do denominador. No caso aqui, ó, o 6, ele é múltiplo de 3, porque lá na tabuada de 3 a gente consegue achar o número 6. A mesma coisa acontece com o 9. O 9 também é múltiplo de 3. Então, toda vez que aparecer para vocês uma fração que tenha numerador e denominador iguais, ou então que o numerador seja múltiplo do denominador, ela é classificada como fração aparente. Vocês podem fazer também a leitura complementar no livro de matemática de vocês, nas páginas 190, 191 e 192. Lá tem algumas informações e essas definições também, que vão auxiliá-los para realizar a atividade, ok? Vamos às atividades então. Elas vão iniciar na página 193. Essas atividades vão falar sobre esse conteúdo aqui que conversamos agora. Número 1, da página 193. Em cada caso, escreva a fração que representa a parte colorida das figuras. Então, aí tem 4 letras, né, com essas representações, com essas figuras. Vocês vão escrever dentro desses retângulos as frações correspondentes a essas figuras. Eu vou fazer a letra A como exemplo e vocês vão fazer as demais. Vou colocar aqui a página para vocês conseguirem visualizar aí, página 193. Vou fazer somente a letra A. Observem aí comigo, eu tenho 2 figuras. A primeira barrinha, vamos dizer assim, ela foi dividida em 4 partes e ela tem todas as partes pintadas. Já na segunda, eu tenho também a barra dividida em 4 partes, mas eu só tenho 2 partes pintadas. Como que eu vou representar isso? Eu vou primeiro, no denominador, eu vou colocar as partes que aparecem pintadas aí. Eu tenho 6 partes pintadas, então o numerador vai ser 6. E agora eu vou colocar o denominador correspondente à quantidade que essas barras foram divididas. Como eu falei anteriormente, elas foram divididas em 4 partes. Então aqui no denominador vai aparecer o número 4, ó. 6, que é a quantidade de partes pintadas, e 4 é a quantidade que esse inteiro foi dividido. Então, essa fração ficou representada por 6/4, ok? Vocês vão fazer a mesma coisa com a letra B, C e D. Vão observar as partes pintadas, vão colocar no numerador e a quantidade que esse inteiro foi dividido, vocês vão colocar no denominador.
Número 2, risque as frações que representam um número menor do que 1. Lembrando, quando a fração tem um número menor do que 1, o numerador dela, né, que é esse número aqui, ele precisa ser menor do que o denominador. Então, vocês só vão riscar aí as frações que têm o numerador menor do que o denominador. A primeira aí está assim, 3/4. O 3 é menor do que o 4, então ela é uma fração menor do que 1, porque o numerador é menor do que o denominador. Então, essa fração aí vocês vão riscar. Ao lado vem o 5/5. Eu tenho o quê? 2 números iguais, o numerador e o denominador eles são iguais. No caso, ela é uma fração aparente. Então, essa fração aí vocês não vão riscar. Em seguida, vem 4/9. Eu posso riscar essa fração? Sim. Por quê? Porque o 4 ele é menor do que o 9. Então, ele corresponde ao quê? Um número menor do que 1, porque o numerador é menor do que o denominador. Então, vocês vão fazer isso com as outras frações também. Vocês vão riscar somente as frações que têm o numerador menor do que o denominador. Então, aí eu tenho depois 2/7, aí vocês vão observar assim, o número que vem em cima, que eu chamo de numerador, é menor, depois 8/8, 1/6, 1/2. Então, só observarem isso, o numerador é menor. Se ele for menor que o denominador, vocês vão riscar. 3. Contorne as frações que representem um número maior do que 1. Então, agora vocês vão fazer o inverso. O numerador, ele precisa ser maior que o denominador, que é esse aqui, ó. Quando o número for maior do que 1, o numerador, que é esse número aqui, precisa ser maior que o denominador. Então, agora vocês vão observar as frações que têm o numerador maior que o denominador e vão circular. Número 4. Observe as barras de chocolate representadas abaixo. Então, tem aí as barras, vocês vão observar aí no livro de vocês, e está assim, considerando cada barra um inteiro, escreva a fração que representa as porções indicadas. Então, na letra A está assim, um pedaço de uma barra. Então, vocês vão observar um pedaço só. Eu tenho, no caso, um inteiro. Então, a letra A vai ficar assim, ó, número 4 dessa mesma página. Letra A. Eu quero saber a fração correspondente a um pedaço dessa barra. Então, eu sei que um inteiro, então, no numerador eu vou ter 1. E esse inteiro foi dividido em quantas partes? 4 partes. Então, um pedaço de uma barra corresponde a 1/4. Embaixo está assim, 3 barras inteiras. Então, agora vocês vão olhar, ó, 3 barras. 1, 2, 3. Ela tem quantos pedacinhos? Ó, 1, 2, 3, 4. Na segunda mais 4, na terceira mais 4. Então, eu tenho 12 pedaços aí, com esse inteiro dividido em quantas partes? Em 4. Então, eu vou ter 12/4. Na letra C, eu já quer saber a fração correspondente a uma barra inteira. Então, agora vocês vão olhar, ó, o total de barras. 4, né? Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui na letra C, eu tenho 4 no numerador e o total desse inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, eu vou ter 4/4. Na letra D, eu quero saber a fração correspondente a 4 barras. Então, aqui, ó, 4, 8, 12, 16. Porque essa barra aqui, ó, no total de barras, eu tenho 16 partes. Então, no numerador, eu vou ter o número 16 e no denominador, eu vou ter 4. Observem que em todas as frações, o denominador, ele apareceu com o número 4. Por quê? Porque é o total de partes que esse inteiro foi dividido. O primeiro inteiro, segundo, terceiro, né? Foi dividido em 4 partes. Então, todos os denominadores têm como número 4. E em cima vai ser de acordo com as partes que foram pedidas aí. Então, acabou que o 4 a tia fez todo aqui. Vocês podem fazer aí no livro de vocês também. Vamos lá para a última página agora do livro, que é a página 194. Tem aí alguns probleminhas com algumas informações que vocês vão precisar ler e realizar no cantinho aí nesse espaço, a continha e escrever na linha. Tá assim, calcule mentalmente e responda as perguntas. Quem conseguir calcular mentalmente não precisa fazer os cálculos. Quem quiser colocar aí no cantinho pode também.
Letra A. Humberto usou 24 meios de folhas de papel sulfite para fazer um trabalho escolar. Quantas folhas ele usou? Então, 24 meios, então ele pegou esse 24 e dividiu ao meio. Então, 24, se eu dividir ao meio, eu vou encontrar o número 12, né? Vamos colocar aqui, nesse espacinho. Vamos lá, página 194. Então, o número 1 vai ser representado por essa continha aqui, ó. Eu vou pegar o 24 e ele partiu ao meio. Então, 24 dividido por 2, vocês vão colocar aí a resposta na linha. E a pergunta é, quantas folhas ele usou? Então, vocês vão colocar na linha, depois que realizarem essa divisão, ou podem fazer mentalmente, como está no enunciado, e colocar a resposta na linha. Letra B. Silvia achou que Humberto usou muitas folhas de papel sulfite e resolveu usar metade das folhas utilizadas por Humberto. Quantas folhas Silvio usou? Então, a partir desse cálculo que vocês vão fazer aqui, a resposta que vocês encontrarem, vocês vão pegar esse valor e vão dividir ao meio. E vão achar a resposta para a questão B, tá bom? Porque no caso, em cima, ele achou um valor. E o colega achou que ele gastou muito. Ele quis usar a metade dessas folhas que o Humberto usou. Aí vocês vão pegar essa informação e vão colocar na linha da letra B. Letra C. Paula separou para reciclagem 9/3 de latas. Quantas latas ela separou? Vocês vão fazer a divisão de 9 dividido por 3 e vão colocar na linha o resultado. Letra D. Marta plantou 100 quintos de sementes de girassol no jardim. Quantas sementes ela plantou? Vocês vão pegar o 100, vão dividir por 5 e vão achar a resposta e vão colocar na linha. Ok? Último número agora, número 6. Compare os números a seguir utilizando os sinais maior, vamos só relembrar aqui, ó. Sinal de maior, sinal de menor e igual. Sempre falo com vocês, ó. Quando forma o 7, é o sinal de maior. Quando ele forma o 4, menor. E o sinal de igual. Só para relembrarmos aí. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho 1/4. 1/4, ele é igual, maior ou menor que 1. Se eu pegar esse 4 e dividir por 4, eu vou encontrar qual resultado? 1. Então, 1 é igual a 1. Desses sinais aqui, vocês vão colocar na letra A o sinal de igual. Letra B, 2/8. Ele é maior ou menor do que 1? Vocês podem usar agora essas informações que a tia passou aqui para vocês. Quando o numerador ele for maior que o denominador, vocês vão utilizar o sinal de maior. Quando o numerador for menor do que o denominador, vocês vão usar o sinal de menor. Então, aí no caso, a letra B está assim, 2/8. O 2 ele é menor do que o 8. Então, vocês vão utilizar o sinal de menor. Na letra C, 3/5. Ele é maior, o 3 é maior ou menor do que o 5? Ele é menor. Então, também, vocês vão utilizar o sinal de menor. O que vocês precisam fazer? Qual é a dica para vocês conseguirem realizar toda essa atividade? Observem o numerador dos números. Se ele for maior, vocês vão usar o sinal de maior. Se ele for menor, vocês vão utilizar o sinal de menor, ok? Vocês vão colocar esses sinais da letra A até a letra H. Finalizamos aqui a atividade do livro. Nós vamos enviar também em PDF uma atividade que vocês irão copiar no caderno de matemática, que vai falar sobre esse conteúdo também. Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau!